Coordenador aqui do curso de licenciatura em História da FABEL. Essa semana nós estamos no processo que a gente está chamando de Semana de Atividades Acadêmicas. É uma semana de boas-vindas, né, aos alunos. Então, nós estamos com uma programação bastante intensa, tanto no curso de História, como também na licenciatura de Pedagogia, e também no curso de bacharelado em Administração. Tivemos várias lives, né, com diferentes temas, e também encontros no Meet, né, com pesquisadores convidados. Na terça-feira, nós tivemos, na verdade, na segunda tivemos uma conversa da diretora, né, com os coordenadores e duas professoras convidadas da Unifesp, lá, que falaram um pouco sobre a questão da pandemia e tal, muito interessante. Na terça, aqui na História, nós tivemos um encontro com o professor Eduardo Posidônio, né, falou bastante sobre a pesquisa, história da África, que foi bem legal. Nós tivemos uma live bem provocativa, né, com o professor Vitor Hugo Franco e a professora Juliana Delmont, né. E hoje a gente tem uma outra convidada, que é a professora Diana Oliveira Barreto, né, e que vai tratar um pouco para a gente do tema literatura e memórias africanas, né, pesquisa e ensino. E aí ela vai falar um pouco, inclusive, desses atravessamentos aí, que foi um pouco também que foi falado ontem, né, dos desafios da pesquisa e do ensino diante dessas condições de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, o que nos fez, né, ter que ir para a pesquisa e para o ensino numa modalidade remota, né? Então a gente vai também conversar um pouco com ela sobre isso, no sentido de trocar, né, as experiências com ela. A professora Diana Barreto, ela é graduada 2 vezes, né? Graduada em literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduada em pedagogia pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a FEBEF, né, UERJ em Caxias. Também é mestre pela Universidade Federal Fluminense, mestre em literaturas africanas. E agora, atualmente, ela é doutoranda, está no 2º ano de pesquisa, né, como doutoranda da Universidade Federal Fluminense em Literaturas Africanas. É professora da Rede Municipal de Nova Iguaçu, né, mas também já foi professora da Rede Municipal de Belfort Roxo e também já foi professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, né. Tem uma capacidade múltipla, né, de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, enfim, trabalha muito e pesquisa, e produz, escreve, participa de um monte de projetos, e é uma das membros, né, do grupo de pesquisa Cor da Baixada, né. Conheci a Diana em 2015, na graduação, dando aula na graduação em pedagogia lá da FEBEF, né, onde ela estava terminando a graduação dela, e dali a gente começou, ela veio para o grupo de pesquisa, a gente começou a fazer, né, um monte de projetos e possibilidades junto de pesquisa, né, bastante ativa e efetiva no grupo de pesquisa, e está conosco, né, provavelmente tem participado de vários outros grupos de pesquisa na UF, que eu perdi um pouco o rumo, mas ela pode complementar a formação dela. Então, Ediana, é um pouco isso, né, a gente gostaria muito de ouvir sua pesquisa e suas experiências no sentido da literatura, da memória africana. E aí a ideia é que você possa falar um pouco para a gente, dessas apresentações, se você preparou até um slide aí, e depois só vai poder sair da sala quem fizer pergunta. Quem não fizer pergunta não vai poder sair daqui enquanto não fizer uma pergunta. Tá bom? Então, Diana, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado pela sua amizade, seu carinho, que coisa mais importante, mais valiosa de tudo, né? E seja bem-vindo à FABEL mais uma vez, né? Eu sei que você já esteve outras vezes presencialmente, agora nesse formato, né, de ensino remoto. Olá, boa noite a todos, a todas, a todos. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar retomando a FABEL.
Já estive realmente presencialmente, só como ouvinte, para participar de alguns momentos e eventos acadêmicos que a FABEL organizou. Já estive também falando um pouquinho da minha pesquisa quando ela estava em processo bem inicial. E agora, super prazer aceitar esse convite, trocar essa ideia com essa galera bacana, que é a galera da FABEL. E agradecer muito ao professor Nielson, né? A gente trabalha junto aí, como ele falou, desde 2015, no grupo de pesquisa. E, enfim, muita gratidão por poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha pesquisa, da minha trajetória. Eu vou confessar para vocês que eu tenho uma cola e estou aqui de olho no relógio para não me perder. E a parte inicial, que eu ia falar um pouquinho para vocês da minha formação, né, de onde eu estudei, o professor Nelson já até antecipou, me ajudou. Mas, enfim, complementando essa fala, como vocês podem ver, sou mulher, preta, né, nascida e criada na Baixada Fluminense e formada por 2 universidades que têm seus campos na Baixada Fluminense também. Então, eu acredito que seja muito significativo, que vale a pena reforçar, falar, para que, de alguma forma, a gente já comece esse diálogo, essa troca, pensando em possíveis semelhanças, similaridades que a gente pode ter. Vocês, enquanto alunos, né, futuros historiadores, de uma universidade também na Baixada Fluminense, localizada em Belford Roxo, e que, enfim, estamos aí juntos na mesma luta, tentando combater uma série de obstáculos que a gente encontra pelo caminho, né, para nos tornarmos profissionais melhores, graduados, e, enfim, usar da pesquisa, do estudo, do ensino, de fato, uma arma, né, para combater as dificuldades e as limitações que a gente vai encontrando pelo caminho, que às vezes vão querendo parar, né, paralisar a gente enquanto negros, enquanto mulheres, enquanto cidadãos da Baixada Fluminense, enquanto todas as outras características que a gente pode aí classificar como marginais, seres da periferia, né? Enfim, meu trabalho de pesquisa iniciou lá na graduação, onde eu cursei letras na Rural e pedagogia na UERJ, na FEBEF. E eu me dei conta de que eu precisava pensar um tema que interligasse esses 2 cursos que eu tinha muita paixão. E a ideia foi, então, trabalhar com literatura infantil ou literatura infanto-juvenil. Por quê? Porque eu ia atender tanto uma demanda da pesquisa em pedagogia, que pensava o infante, que pensava essa literatura, quanto na letras, pois eu estudaria literatura. Foi aí que eu me vi pesquisando, iniciando meu trajeto de pesquisa nesse campo, né, da literatura infanto-juvenil, e não parei. Hoje eu estou em doutorado e continuo pesquisando literatura infantil. Na graduação, a experiência foi mais voltada na pedagogia, para pensar o espaço da leitura e da literatura nas salas de aula, nas salas de leitura, nas bibliotecas. E na letras, a intenção foi mais trabalhar com propriamente os textos de literatura afro-brasileiros, né, publicados por autores brasileiros. E só no mestrado que eu tive mais contato com a literatura africana propriamente dita, porque eu fiz um mestrado em literaturas africanas de língua portuguesa. E aí, essa é uma das partes que eu queria sinalizar para vocês. Assim como nós, brasileiros, fomos colonizados por Portugal, em África, há 5 países que também foram colonizados por Portugal, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau. Então, todos esses países têm a língua portuguesa como língua oficial, assim como nós aqui, né? Devido aí à presença do colonizador e à imposição dele. E aí, o mestrado que eu fiz abrangia somente esses países.
Mas a gente pode pensar num contexto ainda maior, né, do continente africano, entendendo que o processo de colonização é um processo grande e que não foi só Portugal que deixou essas marcas coloniais nas suas colônias. Bom, e aí já que eu pesquiso infanto, por muito tempo, desde a época das graduações, não poderia ser diferente chegar aqui para vocês e não falar um pouquinho de um texto desse gênero, né? Na verdade, trouxe um gênero diferente hoje, trouxe um romance de Pepe Tela, que eu preparei com muito carinho, é uma apresentação nova, né? Porque na pesquisa de mestrado eu trabalhei com 5 autores, e aí agora eu acho que é legal falar sobre isso, para ver se existem alguns nomes que são sonoros para vocês, se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, se já leram alguma coisa. Bom, eu trabalhei com Mia Couto, que é um nome muito sonoro. Alguém aí conhece Mia Couto? Um autor africano, moçambicano? Faz aí um valeu, um sim, ou nunca ouvi falar. Bom, Mia Couto, Agualusa, José Eduardo Agualusa, que é um autor angolano. Sim, não? Publicou uma série de romances já no Brasil. E Onjak, um autor também super divulgado no Brasil, que é um angolano também, esse mais novo. Já morou até no Rio de Janeiro. Bom, e outros dois que são nomes que não são muito sonoros para gente, que é o Nelson Salute e o Zé Cunha Gonçalves. Por que eu estou falando esses nomes? É porque às vezes vocês podem estar interessados em conhecer um pouco dessa literatura, né? Que a gente pode encontrar aqui no Brasil, que a gente pode consumir, comprar aqui no Brasil, que é publicado aqui no nosso país. E aí esses nomes podem soar familiares ou não. E se não soarem familiares, também não tem problema. Pode anotar e depois pesquisar, encontrar coisas na internet que eu acredito que vocês vão gostar muito. É de extrema qualidade que esses autores produzem. E é muito importante para a gente pensar também o lugar, né, de onde eles vêm, seus países, quando eu citei já Angola, Moçambique, e pensar todo um projeto de nação. Pensando no projeto de nação, eu trago para vocês As Aventuras de Gunga, escrito por Pepe Tela, um autor angolano. Eu falei uma coisa super nova, que eu reli esse livro especialmente para estar aqui trazendo para vocês com todo carinho. Uma nova experiência, uma nova leitura, e a gente vai poder agora analisar um pouquinho da obra, pensar um pouquinho sobre o que foi a construção desse projeto de nação em Angola, e depois a gente pode fazer algumas referências sobre a nossa realidade nos dias de hoje, tá bom? Vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação. Esse livro, gente, já dá para ver? Ok, já estamos vendo. Já. Ah, legal. Legal. Eu que não estou vendo mais vocês. Esse livro, gente, As Aventuras de Gunga, ele é uma obra da década de 70, eu peguei a versão de 80. Essa capinha é uma das versões, se não é a versão mais nova, mas depois vocês darem no Google, vocês vão encontrar capinhas mais antigas. Oi? Está aparecendo, na verdade, o quarto slide. Você tem que voltar um pouquinho. Volta mais uma. Vai mais uma. Volta mais uma. Aí, agora está legal. Literatura e Memórias da África, pesquisa e ensina, é isso? Essa é a capinha. Agora, está na capa do livro? E na imagem dela? Está na capa da apresentação. Gente, que estranho. Vai, passa para frente. Já passei. Então, espera um pouquinho, que às vezes demora. Deixa eu tentar fazer outra coisa. Aí, agora foi. As Aventuras de Gunga, Pepe Tela. Está na capa do livro agora.
Show, obrigada. Essa capa é uma capa recente, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver outras capas mais antigas. A primeira versão desse livro foi mimeografada e, enfim, foi um livro de cunho altamente pedagógico para levar as pessoas, né, de Angola a refletirem sobre a nação e realmente criarem um espírito de nacionalidade, de luta pela libertação de Angola. Tá bom? Vamos lá, passou o slide? Está no slide Pepe Tela, um escritor com vocação para historiador? Ainda não. Não. Porque às vezes demora um pouquinho mesmo, mas se você sair e voltar, vai. Tira e coloca. É. Agora foi. Pepe, um escritor com vocação para historiador. Certo. É legal. Gente, Pepe Tela, na verdade, chama Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Tá? Ele é um autor que na década de 70, ele realmente acreditava em toda a ideologia que o MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, né, que hoje é um partido que ainda domina e comanda Angola. Mas, enfim, na época era um grupo que lutou mesmo em guerras com armas pesadas contra os colonizadores, né? Lutou aí nessa guerra pela libertação, pela independência do país. E aí, esse autor, ele foi um guerrilheiro também. E o seu nome de guerra foi Tetetela, que é a tradução de Pestana, que é um dos seus sobrenomes, né? Que em Umbundo, que é uma língua bantu, quer dizer Pepetela, quer dizer pestana, desculpa. Bom, segundo Inocência Marta, que é uma pesquisadora muito influente, muito importante para a gente pensar as literaturas africanas, língua portuguesa e a própria literatura portuguesa, ela afirma que Pepetela é um escritor com vocação para historiador. Olha o que ela diz. Muitas referências coincidem quanto a considerar a obra de Pepetela como buscando na história matéria para ficção. Ou seja, temos aqui um autor pesquisador que estava preocupado com fatos históricos para pensar sua escrita ficcional. Porém, talvez poucos estudos se debrucem sobre a natureza dessa busca, porque é na natureza dessa busca que me parece residir a diferença, eu diria, até a genialidade dessa literalização dos fatos históricos em Pepetela, não pela cristalização de enclaves identitários, mas pela mosaicização de identidades como fundadora de um novo mapeamento nacional. A Inocência Marta vai dizer aqui que Pepetela ele tem um olhar diferente para visitar e ver essas identidades e fazer um mapeamento nacional, né, no caso de Angola. Bom, as obras desse autor fazem parte da literatura contemporânea angolana, né, porque ela ainda está viva e produzindo, e tem uma série de livros publicados. Esse que a gente está vendo hoje é a terceira obra dele, mas hoje ele já passou de 12, se não me engano, 12 romances, enfim. E elas estão sempre caracterizadas por engajamento político, anticolonialismo, crítica sociocultural e valorização da identidade nacional. Então, diante desses aspectos da obra desse autor, já dá para a gente ter uma ideia, né, do que a gente vai encontrar por esse caminho. Vamos lá. Só um instantinho, né? E o meu negócio travou aqui também. Agora foi. Bom. A literatura, gente, no momento da Guerra de Libertação, né, ela foi um instrumento importante
para que as pessoas pudessem, para que os autores, né, e esses partidos que pensavam utopicamente a libertação de Angola, pensavam essa ideologia socialista, onde o povo seria livre do imperialismo, onde o povo poderia participar ativamente de todas as decisões da população e dividir seus bens, enfim. Essa ideologia foi muito difundida pelos literatos. Desse modo, através do processo de leitura e de uma estrutura didática e adequada, é que pretendia-se alcançar a transferência e o reconhecimento dos ideais nacionalistas do leitor para o cidadão da nação em construção. Tá bom? Eu vou sair e já usar aqui o macete. Mudou essa Aventuras de Gunga? Uma obra de cunho didático? Foi para o slide certo? Sim, sim. Legal. Então, Carlos Serrano, né, um pesquisador também muito importante para a gente dessa área das literaturas africanas, ele faz uma entrevista com o Pepetela para entender um pouquinho mais dessa obra, As Aventuras de Gunga, e olha o que o Pepetela afirma sobre esse romance. Em Aventuras de Gunga, havia uma preocupação didática, podiam ser distribuídos. Aí sim, já havia outro objetivo. Aí foi escolhida a ficção, por ter maior impacto, porque na ficção a gente tem até espaço, né, para inserir certas cenas que podem parecer muito além da realidade. Se a gente for compreender o texto como real, a gente se coloca assim meio à prova, né? A gente se questiona, mas na ficção a gente se permite acreditar no que está exposto no texto. Aí foi escolhida a ficção por ter maior impacto. As ideias passavam, as crianças e os guerrilheiros também podiam ler, interessar-se iam porque era uma obra de ficção, complementava o texto político que estavam acostumados a ler. Contudo, essa obra, ela também serviu de cartilha, porque a realidade do local era uma realidade de guerra, era uma realidade de escassez de tudo, escassez de alimentos, escassez de vestimenta, constantes processos de morte, as pessoas viviam fugindo de um lugar para o outro quando a guerra ia se aproximando. Então, pensar escola e educação, todo esse movimento, essa necessidade de que as pessoas aprendessem a ler e escrever dentro de um contexto completamente avesso, é realmente desafiador, né? E aí eu queria que vocês guardassem isso, essa informação. Apesar do contexto de guerra ser muito adverso, né, para que a educação pudesse ser disseminada, os alunos estudavam por volta, quem conseguia sobreviver, né, estudava por volta de 5 anos e depois conseguia até bolsa de estudo para ir para fora do país. Conseguiam ir bem nos estudos, conseguiam realmente se formar. E aí, essa é uma informação que eu acho que a gente deve guardar, que é importante para a gente refletir depois, na segunda parte da conversa, sobre os entraves, sobre certas precariedades que a gente encontra hoje no ensino remoto. Mas vamos lá, vamos continuar. As Aventuras de Gunga é testemunho de seu tempo, das lutas de libertação. Os personagens eles vão nos apresentando todos os desafios enfrentados pelo movimento, para o despertar da consciência da sociedade de acordo com seu local nacionalista. O conhecimento de tais obstáculos aparece nos diálogos, nos conflitos e reflexões dos guerrilheiros ficcionais. A própria narrativa nos leva a compreender as críticas do autor em relação à prática do movimento. Ao mesmo tempo que o autor, nessa obra, enaltece o movimento de libertação por Angola e diz sobre a necessidade que todos nós deveríamos nos identificar com Gunga, que era um menino, simplesmente um menino que depois foi se transformando ao decorrer da história. Ele também critica uma série de problemas que o movimento tinha. E é bem interessante a gente pensar. Bom, eu vou resumir para vocês
a história é de um menino de Gunga que tem 13 anos, tá? Ele é órfão porque seus pais foram apanhados de surpresa e foram mortos enquanto trabalhavam sozinhos na zona de cultivo. Ele também perdeu a sua irmã. E aí, naquela altura, né, existia uma guerra entre os movimentos que lutavam pela libertação nacional e os exércitos portugueses. E Gunga, após ter sido ferido no pé, foi ao quimbo do presidente Cafuge, onde permaneceu durante algum tempo, antes de ser mudado para outro quimbo. Quimbo é um povoado, tá bom, gente? Onde conheci o professor União. E aí eu selecionei essa cena, onde mostra ele com o pé machucado. Vamos lá, vocês estão vendo? Por que estás a chorar, Gunga? Vocês estão vendo esse slide? Ok. Legal. Por que estás a chorar, Gunga? Perguntou Nossa Luta. Olha o nome do personagem, Nossa Luta. Aí ele responde, dói no pé. Mostra então teu pé. Vamos, para de chorar e levanta a perna. Gunga, limpando as lágrimas, levantou a perna para mostrar ao Nossa Luta. Este olhou para ela, depois disse, tens aí uma ferida. Não é grande, mas é melhor ires ao camarada socorrista. Não quero. Se não te tratares, a ferida vai piorar. A perna inchará e terás muita febre. Não faz mal, disse Gunga. Não gosto de apanhar injeções. E aí a gente vê logo no início do texto, Gunga, um menino, né, órfão, de 13 anos, que está chorando, e dizendo que ele prefere que piore, que fique com febre, mas que ele não tome injeção. Ou seja, um menino com medo de agulha, né? E aí a história continua, e todo o enredo vai mostrando esse menino se desenvolvendo e se tornando um verdadeiro guerrilheiro. Gente, eu separei mais material para vocês, mas hoje eu estou aqui de olho no relógio e pensando na necessidade de ser mais rápida. Então, eu vou avançar para que a gente não perca tempo. Bom, Gunga é o espírito que tem como meta despertar o guerrilheiro, né? Como vimos, e ele vai estar presente em todos que se recusam a aceitar os grilhões do colonialismo. Ele configura em si próprio o resultado da luta de libertação. Porque no final da obra, a gente consegue perceber que Gunga se tornou um homem, um verdadeiro guerrilheiro, e eu vou convidar vocês a ler essa obra, é só jogar no Google que tem PDF disponível, porque não deu para falar tudo e é bom até não dar esses spoilers todos, porque vocês vão ficar curiosos para saber o que aconteceu. Mas enfim, no finzinho, ele decide mudar de nome. E aí, ninguém sabe mais o nome de Gunga. Ele transita, vai para a escola, decide estudar e etc. Mas as pessoas procuram por ele, perguntam por ele, mas já não sabem do seu paradeiro porque ele já está com outro nome, né? E o autor faz uma nota final, assinando mesmo como Pepetela, né? Não como narrador ou como parte da ficção, mas dizendo, imprimindo um Gunga em cada um de nós, sabe? Onde cada um de nós pode ser esse menino que não aceita os grilhões do colonialismo. Bom, pensando no eixo ensino remoto, né, de literatura e de história, eu acredito que nós devemos lutar com as armas que nós temos, né? Pepetela pegou em armas propriamente ditas, porque ele foi um guerrilheiro, né? Mas ele também usou a escrita como uma outra arma para combater o colonialismo, o imperialismo. Né? E no mundo inteiro, o contexto de pandemia de Covid, ele criou um cenário emergencial, né, completamente novo, nós não esperávamos por nada disso. E ele mudou o rumo das práticas pedagógicas que a gente tinha até então. Eu acredito numa série de avanços, mas eu sei que ainda há muito a percorrer. Bom, o que essa pandemia, o que esse contexto de pandemia acabou exigindo de nós? Muito mais afetividade, nós, enquanto professores,
esforços redobrados também, a partir de nós, professores, mas também dos alunos. Engajamento, em especial, precisamos ter seriedade, né, para aplicar tudo. E aos alunos coube ampliar o grau de autonomia. Dessa forma, nós começamos a usar novas metodologias digitais, recursos de multimídia passaram a fazer parte do trabalho no contexto de ensino remoto. E aí, eu queria recuperar com vocês as cenas de escassez do livro As Aventuras de Gunda, todo aquele cenário de guerra, de muita carência. A gente sabe que os nossos alunos também sofrem, né, uma série de carências, até alimentar, enfim, gestual, e que, quiçá, a gente pensar agora em ensino, em estudo, mas pensar em todo aquele cenário e tentar pensar também no que levava aquelas pessoas a realmente acreditarem que seria possível superar tudo aquilo e viver uma sociedade sonhada, desejada, almejada. Depois, uma sociedade até utópica. Depois, Pepetela até publica, né, Geração da Utopia, que também é um livro super conhecido desse autor. Vou aqui interromper a minha apresentação. Deixa eu ver. Ok? Ok. Ah, que bom. Primeiro, assim, obrigado pela Diana. O som estava um pouco baixo para mim, não sei se para vocês estava, vocês conseguiram ouvir bem. Todo mundo ouviu bem, ok? Ninguém reclamou, né? Se ninguém ouviu também, gente, está gravado. Bom, acho que ninguém reclamou, senão estava todo mundo ouvindo bem, né? Ó, a pessoa falou que estava bom. Legal. Então, tem uma questão aí, que são as conexões entre a memória e a literatura, né? E como que a memória e a literatura estão sempre muito próximos, né, do fenômeno da chamada transformação social, da construção das identidades. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o Pepe Telo está vivo, né, ele está produzindo hoje, é um autor contemporâneo. Ele está falando da história de Angola. De qual história de Angola ele está falando? Né? Ele, na verdade, está falando da história de Angola, da história contemporânea de Angola. Né? Por exemplo, a criação do MPLA, ele é do final dos anos 60, né, no contexto de Guerra Fria, né, enquanto estava os Estados Unidos no bloco capitalista, junto com seus aliados europeus, construindo influências econômicas e políticas e culturais sobre partes da África, tinha também movimentos, né, liderados pela União Soviética, por Cuba, principalmente, no sentido de construir processos de resistência socialistas. E aí é uma coisa interessante, porque se a gente pensar, quando a gente pensa que o Brasil deixou de ser colônia em 1822, Angola deixou de ser colônia em 1975, né? E aí tem uma coisa também que é importante dizer, que a história, a cronologia histórica da África é um pouco diferente da cronologia histórica do Brasil colônia, né? Então, assim, quando o Brasil era colônia, na verdade, a Angola, por exemplo, era um país livre, não, era um lugar de liberdade, né? de portos de influência, né? Na verdade, que Angola exatamente não, Angola já era uma colônia mesmo, né? Mas depois esse colonialismo, né, mais incisivo de Portugal começa bem já no século XIX, que a gente chama de imperialismo, no colonialismo, né, o neocolonialismo na Europa. E aí o Brasil deixa de ser colônia em 22 e Angola continua, por exemplo, sendo colônia até 1975, né? Então é um tempo muito mais longo, né? E em 75 você tem movimentos de revolução, né? O movimento de libertação de Angola. E um desses movimentos, né, de cunho socialista, comunista, era o MPLA,
né, que era o movimento, né, político de libertação de Angola, né, que esse cara, né, que ficou conhecido como Pepe Tela, né, a Tiana já explicou por quê, porque um imbundo Pepe Tela significava o sobrenome dele, e, obviamente, nesses movimentos você precisa ter um codinome, porque, né, por conta do todo o período de repressão que existe, o Pepe Tela ele vai ser, né, um militante, um guerrilheiro na luta de libertação do seu país. É importante dizer que isso não é algo novo, né? Por exemplo, o Marc Bloch, que vocês conhecem bem, que já estudaram, o Marc Bloch também foi, né, na Segunda Guerra Mundial, um voluntário do exército francês para lutar contra a invasão alemã nazista, né, sobre Paris, né? E o Marc Bloch, inclusive, morre numa prisão alemã, né? Então, esse livro que a gente lê, O Ofício do Historiador, do Marc Bloch, Apologia da História, é um livro, por exemplo, que ele escreveu lá na prisão, né? Até que o último capítulo ele não termina. Só estou dando um exemplo do Marc Bloch, porque vocês conhecem bem, e talvez o Pepe Tela vocês estão ouvindo hoje pela primeira vez, para dizer para vocês que o intelectual, seja ele historiador, seja ele literato, seja ele geógrafo, ou um físico, ele não está, né, avulso na sociedade, ele faz parte da sociedade e ele sofre, sente e regozija-se também com todos os movimentos que há na sua sociedade, né? Como diria lá o provérbio árabe, né, é filho do seu tempo, né? Como depois foi repetido por outros historiadores, que diz isso, né? Nós nos parecemos mais com o nosso tempo do que com nossos pais, né? E aí você tem aí o Pepe Tela exatamente fazendo isso. Só que o Pepe Tela, óbvio que em função da sua formação intelectual e da sua grande capacidade de escrita, ele começa a escrever, né, não para nós, estudantes, professores, interessados, né? Ele vai começar a escrever exatamente para crianças e principalmente para os guerrilheiros, no sentido de, através da sua literatura, construir uma memória comum, construir uma ideia de pertencimento e uma ideia de identidade, né? Então ele tanto é que ele vai usando, né, figuras, né, personagens muito próximos daquela realidade, né? Quando a gente vê, muito próximo da gente, inclusive, né, em determinados contextos. E isso é importante, porque ele queria exatamente isso, construir empatia com o leitor, para que o leitor pudesse desenvolver o sentimento de pertença, né, o sentimento de identidade. A Angola me pertence, por isso que eu tenho que lutar para libertá-la do jugo colonial português. Né? Então, um pouco essa era a lógica lá do Pepe Tela, ainda é ela até hoje, né, nas suas escritas, né? E aí esse material é didático, ele é importante porque o Pepe Tela está preocupado com o guerrilheiro ter sentido na luta, né, de libertação da colônia que virou país, e também voltado para a criança, por quê? Porque a criança era aquela geração que iria ser a primeira geração adulta liberta, né? De uma Angola liberta. Então, era, na verdade, a geração que ia construir, né, as universidades, as escolas, os sistemas de literatura, a historiografia, né, a produção intelectual como um todo. Então, era necessário criar sentimento de pertencimento e diálogo, tanto com os historiadores, com as crianças, quanto com os guerrilheiros. Então, é muito interessante pensar nesse sentido. Né? De certa forma, a gente pode dizer que é uma literatura de guerra, uma literatura de guerrilha, né? O Pepe Tela. Né? E isso está muito presente nas obras dele, inclusive as mais recentes. Né? E aí é importante dizer, porque a gente, quando fala de literatura, né, e literatura histórica, principalmente, né, uma literatura que está marcada está marcado
pela história, pelos fatos históricos, né, a gente começa a entender também muito como que essa literatura dialoga, né, com os historiadores, dialoga com os estudiosos da literatura, mas dialoga com a sociedade em geral, né? E aí é importante para a gente pensar um pouco isso, né? Como que, de certa forma, a memória, né, africana, e a gente sempre está muito acostumado a pensar a literatura, né, de origem europeia, mesmo aqueles que escreveram literatura brasileira, né? A literatura brasileira é sempre muito influenciada pela literatura europeia, né? E é uma maldade, porque nós, sociedade brasileira, né, de maioria de pretos e pardos, né, de maioria negra, nós temos uma maior ascendência africana, mas sempre estamos, de alguma forma, buscando a civilidade, a civilização, o projeto civilizacional, né, civilizatório da Europa, né? E aí a gente cria, inclusive, uma certa dificuldade para construir o nosso próprio pertencimento. Daí é interessante a gente conhecer literaturas como do Pepe Tela, mas de outros estudiosos, como a Lidiana apresentou aqui no início, né? O Mia Couto, que talvez seja o mais recorrente, o mais famoso no Brasil, né? Mas, por exemplo, o Andaluza, né? E o Ondiak, por exemplo. Né? Então, são só para citar né, os mais famosos, assim, que foi, mas a Diana, inclusive, citou mais alguns outros. Né? Então, queria agora abrir para as perguntas, né? Vocês têm perguntas para fazer, tá bom? E quem fizer pergunta já ganha ponto na atividade de amanhã. Eu vou fazer uma pergunta para a Ediana, só para quebrar o gelo, e aí depois, né, vocês fiquem à vontade para perguntar. Então, Ediana, tem uma questão que ontem apareceu muito na live, e tem aparecido muito hoje, né, que é essa coisa da pandemia. Né? Como você tem feito o fato de estar isolada socialmente, isso implicou, do ponto de vista prático, na sua pesquisa, ou não, porque já que você trabalha com literatura, como é que foi isso? Né? Por incrível que pareça, não. Ontem eu vi duas situações, né? A situação do Vitor Hugo, que já tinha bastante material, já tinha recolhido bastante coisa, e aí conseguiu desenvolver uma pesquisa, enquanto em contrapartida Juliana, que realmente se viu ali limitada. Mas o que aconteceu de fato? Eu defendi minha dissertação em 2019. E aí, em 2019.2, eu fiz uma disciplina que foi extremamente enriquecedora para mim. E em 2020, quando começou a pandemia, eu realmente não estava tocando pesquisa. Efetivamente, não estava tocando pesquisa. Então, 2020 eu tive um período sabático, né? Tive um período para construir o projeto e pensar o que eu gostaria de fazer no doutorado. Consegui cursar uma outra disciplina que também me ajudou muito para pensar Moçambique, que é o que eu vou efetivamente agora estudar no doutorado, que eu desejo ali me focar total. Então, é como se eu tivesse no lugar certo na hora certa, de alguma forma. Isso não me implicou. Mas daqui para frente eu não sei que implicações eu vou ter, né? Eu acho que daqui para frente eu vou encontrar, sim, alguns entraves para dar continuidade. Mas, por incrível que pareça, 2020 foi exatamente o tempo que eu precisava, como a gente falou no início da live, né? Eu trabalho para caramba, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, então esse tempo assim para parar, organizar um projeto, pensar o doutorado foi primordial para mim. Então, a Patrícia está aqui no chat fazendo uma pergunta relacionada a isso ainda, né, do contexto da pandemia, se, no caso, você já falou que não teve muita dificuldade, mas aí muito em função de contexto, ela está perguntando exatamente isso, nesse contexto de pandemia, para fazer a pesquisa, né? Olha, há muitas dificuldades, cuidados e medos, você tem como elencar isso, né? Eu acredito. Pode até associar não só a pesquisa, mas também ao ensino, né?
Certo. Eu acredito, pensando até nos dois, mas mais na pesquisa em si, que a maior dificuldade é a gente controlar a ansiedade, é a gente, sabe, ter esse autocontrole, se olhar, se avaliar, respirar, entender em que lugar eu tô, o que eu vou fazer agora. Essa coisa da preocupação de não saber o que a gente vai fazer amanhã. No início da pandemia a gente estava assim, a gente não sabia se ia ter salário, se ia ter comida no mercado, se a gente já está vivo, se a gente perdeu um parente. Foi realmente assustador. Então, eu acho que a maior dificuldade foi se manter no eixo, foi entender, não, peraí, sou pesquisador, sou estudante, eu sou... O que eu sou, né? Eu sou dona de casa também, sou professora. Então, eu acho que a maior dificuldade, no geral, que eu encontrei, que eu acabei compartilhando com uma série de amigos que eu vi que também passavam pelo mesmo, foi essa coisa do controle psicológico, porque a gente precisa estar bem, né, mentalmente, para fazer qualquer coisa. E quanto a essas dificuldades e medos com os alunos, na questão do ensino, aí foi um pouco mais difícil. Mais difícil porque a gente se deparou com uma série de coisas, né? Inclusive com alunos que não tinham nenhum tipo de acesso à internet. E a gente também, no início, não conseguia entregar material impresso com medo da contaminação do vírus, o que é uma coisa que também paralisa a gente até hoje. Enfim. Vamos ouvir aí que o Matheus falou que também quer perguntar. O Lins quer fazer a pergunta, Matheus. Pode fazer, Matheus. Boa noite a todo mundo, saudade de vocês. E antes de tudo, parabenizar pelo trabalho aí, Diana. E assim, a minha pergunta é um pouco parecida com a da Patrícia em relação a essas dificuldades, mas como você conversa e fala sobre a literatura, eu gostaria de saber como foi a sua busca pelas fontes da literatura, se é um pouco parecida com a questão dos historiadores, se a busca dessas fontes documentais passa pelos mesmos locais, e assim, em relação à escrita mesmo do seu trabalho, de toda a sua pesquisa, como foi, se foi algo maleável, se foi algo dificultoso, se você teve alguma dificuldade para escrever o trabalho que você tem hoje, quais foram, se você puder ajudar a gente um pouco disso, porque a gente está num processo que daqui a pouco nós teremos que fazer a nossa pesquisa, nosso trabalho, então assim, acho que seria de suma importância explicar e revelar, sabe, as dificuldades que a gente pode ter, como a gente pode escrever, o que a gente pode pensar. É bom para desencadear esse pensamento nosso de aluno, graduando ainda, para que futuramente a gente possa escrever um trabalho de tanta qualidade quanto o seu. Que amor, gente, de tanta qualidade quanto o seu. Que amor, que carinho. Obrigada, Matheus. Olha, o processo da escrita é um processo difícil, é um processo árduo, exige muita leitura. E, por incrível que pareça, há pesquisadores que vão dizer que a pandemia contribuiu, porque é, de certa forma, um processo também solitário, onde a gente se isola, só que a gente não se isola obrigado, né? Que nem agora a gente está na pandemia, mas a gente se isola para poder escrever. O meu processo de pesquisa, de escrita, de encontrar minhas fontes, foi um pouquinho diferente do processo que, em geral, os historiadores passam, porque os historiadores eles vão a arquivos, manuseiam certos materiais dependendo da fonte, né, que ele for usar. E eu não, eu trabalho propriamente com o texto literário. Então, a minha pesquisa é em livros. E aí eu estava na UF, com uma biblioteca incrível, disponível, mas eu vou contar para vocês aqui um segredo mico. Na minha banca de mestrado, eu tinha proposto, na banca de mestrado, para ingressar no mestrado, na banca de seleção, eu tinha proposto trabalhar com uns livros incríveis, infantos juvenis incríveis. E aí, a minha orientadora, que na época não era minha orientadora, era uma professora da banca, perguntou: tá bom, Ediana, mas você vai em Moçambique buscar esses livros? Então, a gente se depara também com essa problemática de trabalhar com as fontes. E aí, eu falei, não vai ter como eu trabalhar com esses livros, né?
E aí, durante o curso, eu tive acesso a um monte de livros e fui vendo o que era legal, que me interessava, né, trabalhar, continuar desenvolvendo a pesquisa. Esse processo de verificar as fontes é muito interessante, porque a gente não pode pensar em empurrar uma teoria, um procedimento metodológico em cima da fonte. Na verdade, é a fonte que vai dando caminhos para a gente pensar diversas teorias. Então, se tem sugestão para deixar, leia, leia e leia muito, pesquise muito, aproveite muito, aproveite até o tempo do isolamento da pandemia para isso, para estudar, porque depois aquelas coisas todas vão começar a fazer sentido e vão contribuir muito no processo de escrita, que é um processo difícil. Se alguém falar que é fácil, está mentindo. A única pessoa que pode falar que é fácil também vai estar mentindo é a professora Nielsen, que dorme, acorda, faz o texto, dorme, acorda, faz o texto. Mas tirando isso, gente, um processo árduo. E aí eu falo isso brincando, né? Que produz pra caramba, que tem, sei lá, 7 livros publicados, que tem não sei mais quantos artigos, eu não sei quantos livros em outros idiomas. Mas, se vocês pararem para pensar no tempo de entrega para leitura, para pesquisa, isso é só fruto de uma bagagem que foi sendo assim recolhida, garimpada e árdua para se carregar, para chegar e hoje e ter essa habilidade, né? E poder ter esse fôlego, esse gás. Então, é isso. Trabalhar muito, ler muito, acessar muitas fontes. Eu li mais de 40 livros para achar minha fonte. E no final, eu decidi por livros publicados no Brasil. E vai ser a mesma coisa que eu vou fazer no doutorado. Livros de autores africanos que a gente encontra no Brasil. Porque o meu objetivo é contribuir para a nossa educação brasileira, pensar que esses livros podem chegar nas escolas, as crianças podem acessar, e quem é leitor, né, e interessado, ou curioso, ou enfim, também vai poder acessar esses livros. Então, acho que foi por esse caminho aí que eu decidi seguir. Bom, eu não vou nem comentar a parte que me toca, porque não é verdade, né? Mas, Não é verdade. Você publica pra caramba, não é verdade. mas que eu acordo, escrevo, durmo, escrevo, né? Escreve um pedacinho do texto cada dia. Tá bom. Mais alguém vai fazer uma pergunta? O Francisco levantou a mão. Vai, Francisco. Isso. Boa noite, Ediane. Muito obrigada pela apresentação, parabéns, né? E escutando sua fala, me surgem alguns questionamentos, ainda mais porque você se declarou professora, mulher, negra, né? Então, assim, a gente olhando hoje aos meios de comunicação, televisão, jornal, imprensa, a gente nota que o continente africano não existe. Assim, praticamente você não tem notícias nenhuma, você vai os telejornais, você não vê notícia da África, nem da África do Sul, que é um dos países mais ricos, muito menos Angola. Sendo que Angola tem uma relação histórica muito interessante com a gente, né? Com a nossa cultura, com nossa identidade, com nossa com o nosso ser, né, brasileiro. A pergunta então que me vem, como professora, como você consegue levar esse conteúdo assim literário para seus alunos? Se consegue, como consegue? Outra pergunta em relação a isso: você consegue estabelecer relação de parceria com os professores de história, por exemplo? Sendo que existe aquela lei que esqueci o número da lei agora, né? Mas tudo bem, Nelson, não anota isso não, tá? Que pede para a gente ensinar África, né? Você consegue fazer essa relação? Eu, por exemplo, professor de história, vou poder fazer essa relação com o material de literatura que você tem, por exemplo? Aí vem uma outra pergunta. Você poderia disponibilizar os nomes dos autores que você falou no início da sua apresentação para a gente ter aqui no arquivo e a gente poder dizer assim, eu li pelo menos esse daqui, o que você me sugeriu, fez a apresentação, vou ler, né? Mas eu li isso daqui e apresento para os meus alunos. Terceira pergunta. Você, como negra, você diz mulher negra,
existe um movimento dentro da cultura negra, especialmente dos que vieram de Angola, de reconhecer a sua história, digamos, antiga, por meio da sua literatura, por meio da sua arte, por meio da sua cultura. E muito obrigado, desde já. Francisco, eu que agradeço essa pergunta tão completa, tão... Meu Deus, tem que dar conta disso tudo agora. Coloquei os nomes dos autores, que eu trabalhei aí na pesquisa de mestrado. Na pesquisa de doutorado são 10 autores, são 10 livros. Nenhum nome conhecido, a não ser Bacapoça, que para mim é conhecido, mas para vocês eu já não sei, mas eu acho que Bacapoça é o mais conhecido aí da lista. O restante nem eu conheço. Bom, a verdade, Francisco, é que esse trabalho, como é que a gente faz para levar isso para a escola? É o tal do trabalho de formiguinha, é o tal do... O que aconteceu comigo, na verdade? Eu quando comecei a dar aula, né, na prefeitura, eu me deparei também com essa questão, como é que eu vou implementar a Lei 10.639 de ensino de literaturas africanas e história e cultura africana na escola? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vi que eu era uma pessoa extremamente carente de conhecimento, que eu também não ia dar conta de cumprir uma determinação legal. Foi aí que eu iniciei esse processo de pesquisa. Então, a gente consegue levar para a escola? A gente consegue. Mas ainda, infelizmente, é muito na força do braço. A gente, nos governos anteriores, a gente tinha um pouco mais de iniciativa, de projetos, uma presença mais potente, com esse material chegando nas escolas. Hoje a gente está, né, num momento assim, diferente, né, e escasso para determinadas discussões, mas é altamente possível dialogar com o professor de história e desenvolver projetos junto com ele. E não é só possível, não. A gente deve fazer isso. A gente deve trabalhar junto. E não é só o professor de literatura ou o professor de história ou as disciplinas. São todas as disciplinas. Professor de matemática, professor de geografia, enfim, professor de artes, eles e todas as outras disciplinas também devem... Eu acho que o mais difícil é a gente pensar assim, como é que física, né? Como é que matemática vai trabalhar? Mas é possível. Só que isso só é possível com a pesquisa. A gente só vai poder saber exatamente o que fazer quando a gente pesquisar e poder, além disso, sentar junto e pensar um plano de ação junto, que é o tal do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que deve ser feito não é pelo orientador ou coordenador ou a equipe diretiva, ele deve ser feito por todos da comunidade. E aí, quando todos os envolvidos eles estão realmente entendendo que aquilo é uma necessidade da comunidade, que a gente precisa conhecer nossa história, e as pessoas que passaram por aqui antes, que deixaram suas marcas, enfim, que fazem a gente se constituir enquanto nação, é que a gente começa aí a caminhar para implementar, de fato, a 10.639. Sozinho é mais difícil. Coletivamente, as coisas vão se tornando possíveis. Mais alguém levantou o braço? Não? Alguém vai falar não? Não vai falar, Milena? Queria ouvir sua voz. Milena, Luane, Tereza. Eu não nem tô vendo, por exemplo. Mas, assim, antes de elas falarem, que elas vão falar, daqui a pouco, estou tomando coragem, né? Normal. Tem uma outra questão que é importante de pensar, assim, como que também há todo um movimento social que demanda esse tipo de literatura, né? Isso é um movimento da universidade, mas também há um movimento, né, cultural, político, social, e também tem demandado isso. Quando você, enquanto pesquisador, enquanto estudiosa, professora, você tem se
se encontrado, estado nesses movimentos. Agora, a questão da pandemia, talvez, de repente, de forma virtual, né? Por exemplo, o Vitor ontem falou um pouco disso, né? Que ele, além de pesquisar, de dar aula, ele também está nos movimentos lá, os coletivos dele. E como é que é isso para você? E a pesquisa tem te levado a esses movimentos, a essas demandas sociais, ou uma coisa menos? Sim, mas em geral eu estou mais no espaço acadêmico mesmo, em grupos de pesquisa, enfim, no espaço da academia em si, né? Que não deixa de ser, de alguma forma, revolucionário, social, pensando na sociedade. Isso é uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês agora, que é o seguinte: quando a gente escreve um trabalho de monografia, uma dissertação, ou, enfim, que for, até que ponto, ou em que ponto aquilo acessa a nossa sociedade, aquilo contribui, as pessoas podem realmente, a partir dali, refletir sobre a realidade, modificar a realidade. Então, eu acho que é isso, assim, é se tornar acessível, é ser didático, apesar de estar na academia, não ficar só nesse universo academicista e falando uma linguagem que não atende. E eu acho que quando a gente escreve, a gente deve pensar muito nisso. E aí, a forma mesmo que eu gosto de acessar são os podcasts, né, que estão me ajudando pra caramba. E eu estou aí nos grupos de pesquisa e trabalhando muito. Porque eu também sou professora alfabetizadora. Então, imagino o que é para uma professora alfabetizadora. Alfabetizar à distância. E é isso. E aí a gente leva os livros, as histórias infantis, e faz roda de leitura, roda de conversa, e vai trabalhando. Então, e como é que tem sido essa experiência de professora alfabetizadora? Você, primeiro, assim, imagino que você tenha usado literatura infantil para ajudar a alfabetizar as crianças livres da sua escola, né? Estou imaginando isso. Você era uma estudiosa de literatura africana. Mas, além disso, né, no ensino remoto, há possibilidade, eu perguntei isso ontem, né, e a Juliana e a Kátia achou que eu estava provocando. Eu não estava provocando. Realmente eu tenho perguntado isso para todo mundo. Assim, é possível construir uma qualidade na educação a partir do ensino remoto? Você, enquanto professora, o que você acha disso? Gente, eu não duvido de nada. Trouxe para vocês Pepetela, em um cenário altamente escasso de guerra, e acredito piamente que quem conseguiu vencer aquilo tudo, conseguiu vencer, de fato, superou. A minha realidade, eu vou confessar, é um pouco frustrante. Eu tinha 32 alunos ano passado, esse ano tem 30. Tinha 32 alunos ano passado. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Não estou falando. Deu uma travada na sua. A gente só viu que você tinha 30 alunos hoje, esse ano. Ano passado eu tinha 30 alunos, esse ano eu. Não, ano passado Não, eu tinha contrário. Ano passado eu já tinha 32, esse ano tinha 30. Isso a gente entendeu. Só que eu só tinha 6 alunos acessando. E esses 6 alunos que acessaram, eles conseguiram aprender a ler e escrever. E eu não coloco o mérito no meu trabalho, essencialmente não. Eu coloco o mérito no trabalho coletivo. Porque se os pais não estivessem acessando, de nada adiantaria eu estar ali. Então, foi o comprometimento das famílias que possibilitou isso. Mas eu acho que a gente não pode pensar só nesses 6. A gente tem que pensar nos demais que não conseguiram acessar. E como é que faz para alcançá-los? E assim, eu nem responsabilizo totalmente as famílias, porque a situação é realmente delicada. As pessoas não tinham dinheiro para comprar comida, iam ter dinheiro para colocar crédito no celular, para ter dados.
E isso eu estou falando de uma realidade onde as pessoas têm celular e onde as pessoas acessam a internet. Agora, no meu município mesmo, Nova Iguaçu, não precisa ir muito longe, Tinguá, que é caracterizado como uma sociedade mais rural do que urbana, e não tem acesso. E aí eu fico também pensando, até quando a gente também vai só priorizar e quem vai ter acesso, quem tem internet, é claro, a gente está no contexto de pandemia, muito, muito mais complexo, né? Não dá para acessar de qualquer forma. Mas por que esse projeto de urbanização, de progresso, como é que eu posso dizer? É maravilhoso, entre aspas, é o tão sonhado progresso, mas por que o que ele faz em contrapartida com essas sociedades? Quando a gente pensa no contexto africano, com as sociedades tradicionais, quando a gente pensa no contexto brasileiro, com as sociedades tradicionais indígenas e etc. É isso que o progresso faz, ele cada vez mais vai marginalizando e colocando nas periferias, colocando para fora o que não é interessante, o que não contempla, o que não acessa, o que não está conseguindo alcançar esse progresso, né? Bom, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, porque a gente já está caminhando para o final, né? Já tem 1 hora e pouco de atividade, e a Teresa só deu os parabéns aqui pelo trabalho da alfabetizadora, porque é onde começa Obrigada, Teresa. né? Então, assim, eu queria muito agradecer, Diana, por você vir aqui, né, mesmo que remotamente, compartilhar um pouco do seu tempo, da sua experiência, da sua pesquisa, né? Tanta coisa legal, assim, bacana. Eu lembro do dia que eu falei para você, né, Mia Couto, você conhece Mia Couto? E aí você virou, né, uma doutora em literatura africana, e acho que é legal, porque provavelmente, né, hoje você pergunta a mesma coisa, as pessoas já conheceram a partir de você, e daí, de repente, saiu um outro doutor em literatura africana, e a gente vai fazendo aquela corrente do bem que a gente combinou, né, muitas vezes. É verdade. Gente, eu não conhecia Mia Couto. E esse professor me deu um livro de presente. Eu achava que Mia era mulher. A Mia era homem. E foi aí o meu primeiro contato com literatura moçambicana. E pensar que hoje eu vou fazer um doutorado em literatura moçambicana, meu Deus! É isso aí, corrente do bem. Trabalho de formiguinha, um ajudando o outro, ninguém soltando a mão de ninguém, pra gente chegar lá, né? E a gente não chega lá sozinho, a gente é esse projeto coletivo. Tem mais Então, acho que a Luane só falou que foi ótimo, né? Obrigado, Luane. Eu só, antes de a gente encerrar, né, mais uma vez agradecer a Diana, eu queria falar para vocês que... Oi? Chegou mais uma pergunta, pode responder rapidinho? Pode, claro, eu não vi. Milena perguntou, parabenizou, obrigada, Milena. Você poderia comentar sobre os limites entre história e ficção? Gente, essa parte é muito legal. A gente pensar os limites de história e ficção. Na verdade, quando a gente entra no contexto da literatura e pensa o que é história e o que é ficção, os literatos eles gostam muito de brincar, porque as fontes que os historiadores acessam, por exemplo, jornal ou uma carta que foi escrita para alguém que aquilo ali virou uma fonte, até que ponto aquilo é realmente realidade? Porque o historiador, ele acredita que aquilo é real, que aquilo é fonte histórica, que aquilo não pode ser questionado. E a literatura vem para questionar tudo, para quebrar as certezas do historiador. Então é muito legal a gente pensar o Água-Lusa, no Barroco Tropical, no romance. Um comentário. Existe claro. de hoje como Moisés que ainda acredita que isso aí é realidade. Outros historiadores como eu já questionam isso há muito tempo. Né? Então amanhã a gente vai bater esse Gente, com Moisés. eu não estou falando que é
Eu não estou falando que é realidade ou que é inverdade, eu estou falando que é uma coisa a ser questionada. Sim, porque toda fonte é construída. Isso. Sim, sim. E o Agualusa, gente, ele usa um bando de fonte real na obra. E ele usa um monte de pessoas que realmente existiram. E aí você fica super na dúvida. É maravilhoso a gente se pôr à dúvida. É bacana a gente refletir sobre isso. E aí ela pergunta também como trabalhar fazendo uma associação entre a ciência e a arte literária. Muito legal. É muito árduo. É muito árduo. Realmente é aquilo que eu falei, ler muito, ler teoria pra caramba, mas no final fica incrível, viu? A gente pensar a arte e a ciência, e isso é fazer ciência. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, gente, online, é fazer ciência. Acredita. E quais cuidados tomar? Nunca firme, assim, com muita certeza nada, porque as coisas são altamente questionáveis. Até quando a gente acha que aquela fonte é super verdadeira, porque estava lá no museu tal, no arquivo tal, não é possível. Sim, é possível. É isso. Bom, eu queria... Fala, Francisco, pode falar. Não, eu só nesse tema aí das fontes, né, e literatura, aí fiquei pensando aqui, mas é possível separar, então, a fonte que o autor usou? Por exemplo, assim, no teu texto lá que você falava, né, ele tem uma fonte, né, lá, da guerrilha. É possível separar, por exemplo, você falar que para o professor de literatura é mais ou menos a história que importa, para o historiador a fonte que importa. Mas é possível fazer essa cisão aí entre, bom, isso aqui é realmente real, isso aqui é a obra do autor. É possível fazer isso? Historicamente falando? Sim, claro, claro. Até porque, no final das contas, já dizia o Einstein que o mais importante é a imaginação. Então, existe, por exemplo, o Steve Kahn, que é um teórico da história, ele diz isso, que toda história é inventada, mesmo aquelas que foram buscadas em fontes cartoriais. Porque, no final das contas, é o historiador que constrói uma narrativa. E a literatura também constrói essa narrativa. Agora, a literatura, ela não precisa ficar, o literato, ele não está preocupado em provar ou comprovar, como o historiador muitas vezes fica. Mas já existe uma série de historiadores que também não está preocupado em comprovar, porque sabe muito bem que as fontes que tem usado, nem sempre elas são, né, fidedignas. Aliás, nenhuma fonte é fidedigna. Né? Hoje a gente já sabe disso, porque a gente usa a fonte que está disponível, que foi preservada, né? A gente usa essa fonte. Agora, ter certeza que o padre lá, ele batizou, sei lá, Bonifácia Crioula, filha da Ana Angola com João Angola, né? Que o fonte tipo que eu uso, o professor Moisés também usa. Essas fontes, não sabe se naquele dia o padre resolveu escrever aquilo ali, né? Bonifácia Crioula, e na verdade a mãe dela não era Angola, sei lá, era da Guiné, né? Então tem uma série de questões que por isso que o historiador sempre tem que fazer problematização e fazer também o processo crítico das fontes, né? Porque a fonte, ela não é a verdade, né? Ela já é uma versão daquela realidade onde foi construído. E o historiador vai construir uma versão sobre esse passado trazido pela fonte. Né? Então, são coisas diferentes. E a literatura, ela está nesse processo. Né? A literatura, assim como a historiografia, ela sempre é suscitada por uma questão do presente. Né? O passado, na verdade, é um instrumento, né? Um pretexto para a gente explicar questões do presente. Então, isso que é fundamental a gente pensar. Né? E aí é legal porque, por exemplo, uma questão hoje, porque a gente aprovou a Lei 10.639,
e a Universidade Federal Fluminense começou a aprovar pesquisas como o da Ediana, de literatura africana no Brasil, né? Por quê? Porque chegou em uma altura do século XX no Brasil que o brasileiro começou, a sociedade brasileira começou a questionar a sua identidade baseada na civilização europeia. Ou será como que nós somos tão europeus se eu sou preto? Se a sociedade falando, essa sociedade é preta, sociedade é indígena, a sociedade é parda, né? Então não pode ser europeu, né? E aí começa a se questionar isso, pô, mas aí eu só conheço a literatura de Camões, eu só conheço a literatura de Shakespeare. Se eu sou também africano, eu quero também conhecer a literatura dos autores africanos. Aí é quando que a gente aprova e fala, olha, então vai ser obrigado a partir de hoje, porque a sociedade demandava isso, e o sistema de ensino, o ministério, as secretarias, continuavam ensinando só as histórias e as literaturas europeias. Então chegou um momento, vamos aprovar uma lei e ser obrigado. E vamos começar a ter políticas públicas voltadas para isso. E aí, entre essas políticas públicas, a abertura de programas de literatura africana. E aí, pessoas que antes iam propor estudar literatura africana que eram reprovadas, começaram a ser aprovadas, e em alguns casos, eu não sei agora no doutorado, mas no mestrado, a Ediana recebeu, inclusive, bolsa, né, de pesquisa. Então, assim, o governo não só incentivou, dizendo, é bom, a gente quer que essas pesquisas aconteçam, mas, inclusive, financiou a pesquisa, né? Então, isso é importante, a gente construir essas demandas e entender, né, qual é o lugar, né, político do pesquisador, do intelectual, na sociedade em que ele vive, né? E é isso que é a função do historiador, é a função do crítico literário, enfim, do literato, né, do estudioso em literatura, né, como é o caso da Ediana. Então, a gente precisa também ter essa relação. Agora, ainda há muitos historiadores bastante, digamos assim, tradicionais, que acham que tem que ter a fonte, que é o que a fonte diz, que é o que é, não pode interpretar, não pode deduzir, tem que seguir ali a risca. E aí ainda existe isso, porque os historiadores, em geral, nós somos sempre muito metidos a revolucionário, mas a ciência da história talvez seja a mais conservadora das ciências humanas, né? A gente, enquanto faz história, achando que vai revolucionar o mundo, quando, na verdade, a historiografia brasileira, a historiografia mundial em geral, talvez seja a mais conservadora de todas as ciências humanas. Isso é muito interessante de pensar isso, né? Porque quando, em geral, quando vem um professor de história assim, na escola, lá vem um revolucionário, lá vem um revolucionário. E, na verdade, o ensino de história, por exemplo, é extremamente conservador. Eu já discuti isso às quintas-feiras, né, a partir da semana que vem, que vai ser aula de ensino de história, e eu vou discutir muitas vezes com vocês, né, sobre o quanto o ensino de história é conservador. Né? E a gente não pode esquecer que conservador, né, hoje a gente ouve muito pensar nisso, né, como que as pessoas falam, eu sou conservador, contra essa onda da direita que tem, né, e as pessoas não se dão conta que ser conservador significa conservar a sociedade do jeito que ela está. Agora eu pergunto para vocês, a sociedade está boa para vocês? Para mim não está. Então eu não quero conservar, eu quero quebrar essa porra toda e fazer tudo de volta, né, fazer tudo novo. Vamos refazer essa sociedade que para mim não está boa. Agora, as pessoas querem conservar do jeito que está, mesmo estando aí por conta de ilusões, de discursos políticos, né, que a gente vai ver até a partir de amanhã. Né? Então, assim, antes de fazer o agradecimento final de Ana, eu queria pedir para vocês, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp um texto bem curtinho de um professor chamado Ricardo Antunes, que é o privilégio da servidão, né, que discute exatamente isso, como que é a classe trabalhadora, né, contemporânea, né, desse processo de uberização da economia, de
tempos de uberização, de empreendedorismo de forma exacerbada e banalizada, né? É um texto muito interessante, né? Que a gente vê, né? Que seria legal se vocês pudessem ler, para a gente poder bater um papo amanhã sobre isso, né? Porque amanhã a live, né, o debate é sobre os desafios do historiador na sociedade contemporânea. E aí tem muito a ver um pouco com, por exemplo, qual era o desafio do Pepetela lá em 75, quando ele era um jovem militante do MPLA, né? E aí ele fala, meu desafio maior não é escrever um livro. Meu desafio maior é fazer refletir sobre essa sociedade. Nós, historiadores, é a mesma coisa. O desafio maior não é escrever o meu próximo livro, né? Não é escrever o meu próximo artigo. Né? Segundo a Ediana, eu vou dormir agora, eu vou escrever um, quando eu acordar amanhã eu vou ter outro escrito. Né? Então, assim, mas meu maior desafio não é esse. Meu maior desafio é, através do que eu escrevo, através do que eu converso, através das aulas que eu dou e das aulas que eu assisto, como que eu posso fazer a sociedade refletir sobre o contexto que nós estamos vivendo hoje. Né? E aí é para o bem e para o mal. Né? Para um lado, para a esquerda, para a direita, ou para a direita e para a esquerda. Né? Porque a esquerda não é o lado bom, e não é a direita que é o lado bom, não é a esquerda que é o lado mal, e nem a direita que é o lado mal. Essas polarizações não servem para nada. Para nós, o importante é entender, né, o que significa ser de direita, o que significa ser de esquerda, o que significa ser conservador, o que significa ser transformador. Isso para a gente que é o mais importante. Né? O que significa a identidade, né, de ser morador de Belfort Roxo, o que significa a identidade de ser brasileiro, o que significa ser classe trabalhadora, que somos o que nós somos. Né? E essas questões são mais importantes. E o Pepetela é uma literatura tão poderosa, que a palavra, né, para classificar o Pepetela, o Pepetela é talvez dos autores africanos o que eu menos li, mas é o que mais me impactou, né? Porque sempre é uma literatura muito, mas muito poderosa, né? Ele tem pouca ludicidade, mas assim, muita objetividade, né? Assim, porque ele está vivendo pesadamente o seu tempo, né? Vivendo ali, ele não está assistindo, ele está lá, mergulhado no caos. E é desse caos que ele tira a literatura dele, inclusive. Por isso, esses nomes aí interessantes aí dos personagens, né? Luta Certa, alguma coisa assim, que é bem legal. Esse livro, particularmente, não li. Nossa Luta. Nossa Luta, né? Professor União. Professor União, enfim, são temas. É isso que expressa, né? Representa a literatura dele. Né? E é bem bacana, né? Mas, mais uma vez, Ediana, eu queria muito te agradecer, tá bom? Pelo teu convite, pelo teu carinho, pela tua amizade, pela tua pesquisa, por você ser né, uma mulher inspiradora para outras mulheres na Baixada, uma mulher negra que inspira meninas negras, isso é para a gente muito importante. Né? E agradecer também a vocês aí por terem assistido a aula. Eu sei que eu fiquei pressionando vocês a fazerem perguntas, né? Nem precisava, que vocês todos iam fazer assim mesmo. Mas aí eu agradecer também a vocês pelas perguntas. E amanhã a gente está aqui de novo, né? 19 horas, tá? Nesse mesmo bate-canal. Ok? Eu também gostaria de agradecer muito, foi um prazer estar aqui trocando, aprendendo, compartilhando um pouquinho do que eu sei. Tenho pedidos, o pedido de você mandar esse textinho aí que você mandou para a galera, mandar para mim também, que eu quero ler. E tenho propaganda, gente, leia mais Aventuras de Gunga, é um livro de 70 páginas, é bem pequenininho, só jogar no Google As Aventuras de Gunga, PDF, vocês vão encontrar um PDF aí, e eu acho que vocês vão gostar. Tem amor, tem cena de guerra, tem cena de fuga, tem muita coisa assim legal que quando você vai ver, nossa, dá para ler rapidinho. Tá? Muita gratidão mesmo pela participação de vocês, por essa troca boa. Espero encontrar mais vezes vocês na Fabel, tá bom? E eu acho que é um pouco disso, sintam-se inspirados, motivados, e não se limitem por ser de Belfort Roxo, por ser, enfim,
de onde for. Simplesmente se dediquem e façam ciência, que é maravilhoso. Tá bom? Gente, boa noite, tá bom? Até mais. Um abraço para todo mundo aí. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã.